Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma habilidade que é, sério, fundamental. Como as organizações conseguem medir o que realmente importa para transformar aquelas metas, sabe, em resultados de verdade. Sabe essa conversa clássica da Alice com o gato de Cheshire? Ela é simplesmente genial porque resume um problema gigantesco que a gente vê em qualquer projeto ou empresa. O perigo de sair fazendo um monte de coisa sem ter a menor ideia de onde se quer chegar. E aí que entra a grande questão, né? Se a gente não sabe para onde está indo, como é que vai saber que chegou? É exatamente esse o problema que os indicadores de desempenho resolvem. E olha, eles não são só números, não. Eles são o nosso X no mapa, a bússola que garante que a gente está no caminho certo. Pois é, sem ter esses sinais claros, qualquer organização está, na prática, navegando totalmente no escuro. Imagina só, gastando uma energia, um dinheiro, um tempo precioso, sem saber se está chegando mais perto do objetivo ou, pior, se afastando cada vez mais dele. É como pilotar um avião no meio de um nevoeiro super denso, sabe? E o painel de instrumentos, todo apagado. Essa sensação de voar às cegas é exatamente o que muitos gestores sentem quando não têm dados bons para guiar as decisões deles. Ok, então vamos lá. Qual é a solução para isso? É construir esse painel de instrumentos que a gente chama de indicadores. Eles são de verdade os olhos e os ouvidos da gestão no meio dessa neblina toda. Sabe, um erro muito, mas muito comum é achar que um indicador é só um número solto, e não é, de jeito nenhum. Pensa assim, um indicador é um número que vem com uma história, com um contexto e, o mais importante de tudo, com um propósito bem claro. Olha só que diferença. O número 1500, assim, solto, não quer dizer absolutamente nada, né? Mas quando a gente coloca ele num contexto de percentual de chamadas abandonadas este mês, uau! Ele vira uma informação super poderosa que praticamente grita por uma ação. E é exatamente isso que ilustra a nossa metáfora principal. Assim como um piloto precisa do cockpit, um gestor precisa de um bom conjunto de indicadores. Sem eles, o gestor está pilotando às cegas mesmo, dependendo só da intuição. O que, vamos combinar, pode ser um desastre. E os benefícios disso são enormes, de verdade. Os indicadores pegam aquelas metas meio vagas, tipo, vamos melhorar o atendimento ao cliente, e transformam numa missão super clara, mensurável, que todo mundo na equipe entende e pode correr atrás. Tá, mas e aí? Como é que a gente constrói esses instrumentos na prática? O segredo aqui é entender que isso não é um processo aleatório, que sai da cartola. Pelo contrário, é uma disciplina, tem método. E aqui tem uma regra de ouro, que se tem uma coisa para guardar é essa. Primeiro o objetivo, depois o indicador. O ponto crucial é esse. Nunca, mas nunca mesmo, se começa perguntando o que a gente pode medir. A pergunta certa é sempre o que a gente está tentando alcançar. O indicador vem como consequência disso e não o contrário. Olha só esse processo. É bem simples, mas poderoso. Primeiro, define o objetivo. O que se quer no final das contas. Depois, identifica o que é essencial para o sucesso. Daí, cria a fórmula de cálculo. E, por fim, define a meta. O que é sucesso? Esse passo a passo garante que tudo que está ali no painel de controle tem um porquê, está ligado a um resultado importante. Nada é medido só por medir. Bom, isso nos leva a uma das distinções mais importantes e que muita gente esquece na hora de medir desempenho. Porque, no fundo, existe uma diferença gigantesca entre estar em movimento e estar fazendo o progresso. Pensa comigo. De um lado, a gente tem os indicadores de esforço. Eles mostram quanto de trabalho está sendo feito, o quão ocupado todo mundo está. Do outro lado, os indicadores de resultado. Eles medem o efeito final, o impacto daquele trabalho todo. Eles mostram se o jogo foi ganho. É a diferença entre contar quantos e-mails foram enviados e ver se esses e-mails realmente trouxeram vendas. Um mostra atividade, o outro mostra impacto. Uma boa gestão precisa dos dois, claro. E essa cadeia de desempenho mostra bem esse fluxo. Começa com os insumos, os recursos. Depois vem o processo, as atividades. Aí saem os produtos ou serviços. E, por fim, o mais importante, o impacto que tudo isso gerou. Os indicadores de esforço estão ali no começo, nos insumos de processos. Já os de resultado medem na ponta, os produtos e o impacto. O segredo de uma boa gestão é conectar todas essas etapas. Mas olha só, ter os melhores indicadores do mundo é só metade do caminho. Pensa bem, se ninguém entende esses números ou se ninguém se importa com eles, eles não servem para nada. O verdadeiro poder só aparece quando a gente consegue comunicar esses dados de um jeito que funciona. E é aí que entra o tal do Data Storytelling. É a técnica de pegar dados, análises e apresentar de um jeito que seja atraente, que seja assertivo. É usar uma narrativa com começo, meio e fim para se conectar de verdade com as pessoas. É, no fundo,
transformar números frios numa história que convence, que inspira e que leva à ação. É a ponte entre a análise e a mudança real. Dá uma olhada nisso. O primeiro princípio é bem simples. Menos é mais. É só eliminar a poluição visual. Olha o gráfico da esquerda, cheio de coisa, borda, linha, distrai, né? Agora olha o da direita. Ao tirar o que não é essencial, a mensagem fica muito, mas muito mais clara na hora. É quase instantâneo. O segundo princípio é criar foco. No gráfico da esquerda, tá tudo da mesma cor, a gente nem sabe para onde olhar direito. Na direita, a história é outra. A série de dados mais importante está destacada. As outras estão ali, mas em segundo plano. O trabalho aqui não é esperar que as pessoas achem o que é importante, é guiar o olhar delas direto para o ponto principal da história. E por último, mas não menos importante, usar bons princípios de design. O gráfico da esquerda está todo bagunçado com aquela legenda separada que faz a gente ficar caçando a informação. Já o da direita é limpo, o alinhamento é bom, os rótulos estão direto nos dados, é intuitivo. A gente bate o olho e entende em segundos. Isso transforma uma comunicação amadora em algo super profissional e convincente. Então, o ponto central é esse. O objetivo final não é só apresentar os dados, é comunicar os dados. É contar uma história clara, persuasiva, que faça sentido. E é isso, exatamente isso que separa um relatório qualquer, que vai parar no fundo da gaveta, de uma ferramenta de gestão poderosa, que realmente provoca mudança. Isso leva a gente a uma última pergunta. Que história os dados que estão por aí, ao nosso redor, estão contando? Parar para pensar nisso pode trazer umas revelações incríveis, e não só em grandes empresas, mas em qualquer projeto, até na vida pessoal. A questão que fica é: que histórias estão escondidas nos dados e, mais importante, quem é que está parando para ouvi-las?